Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. Graça e paz a cada um de vocês. Hoje, nessa quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017, celebramos e fazemos a memória de São João da Cruz, esse grande místico da nossa igreja. Convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto pela liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu quem fosse maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e violentos procuram arrebatá-lo. Pois até João foi o tempo das profecias, de todos os profetas e da lei. E se quereis acertar, ele é o Messias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos então com toda a igreja a memória de São João da Cruz. E é interessante conhecermos um pouquinho da história da vida de São João da Cruz. Ele nasceu então em Fontiveros, lá na Espanha, no ano de 1542. Seus pais Gonçalo e Catarina, eles eram pobres tecelões. Gonçalo morreu cedo e viúva, então sua mãe teve que passar por muitas dificuldades para poder sustentar então os 3 filhos, Francisco, João e Luís. Sendo então que esse último, Luís, ele faleceu enquanto ainda era criança. Como João de Iepes, este é o nome de batismo então de João da Cruz, mostrou-se inclinado para os estudos, a mãe o enviou para o colégio da doutrina. Lá em 1551, os padres jesuítas fundaram um colégio lá em Medina, centro comercial de Castela. Nele, esse grande santo estudou ciências humanas. Com 21 anos, ele então sentiu chamados à vida religiosa e entrou então na ordem dos carmelitas, na qual pediu o hábito. Nos tempos livres, então, gostava de visitar os doentes nos hospitais, servindo-os como enfermeiro. Ocasião, então, em que passou a ser chamado de João de Santa Maria. Devido, então, ao talento e à virtude, rapidamente foi destinado para o colégio de Santo André, pertencente à ordem, lá em Salamanca, ao lado da famosa universidade. Ali estudou, então, artes e também teologia. Foi nesse colégio nomeado prefeito dos estudantes, o que indica o seu bom aproveitamento e a estima a qual então os demais tinham para com ele. Em 1567 foi ordenado sacerdote. Desejando então uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu então da ordem para ir ingressar na ordem dos cartuchos, mas felizmente encontrou-se com a reformadora dos Carmelos, Santa Teresa d'Ávila, a qual então havia recebido autorização para a reforma dos conventos masculinos. João, então empenhado na reforma, conheceu o sofrimento, as perseguições e tantas outras resistências. Chegou a ficar 9 meses presos num convento em Toledo até conseguir fugir. Dessa forma, o santo espanhol transformou em Deus e por Deus todas as cruzes em meio de santificação para si e para os irmãos. 3 coisas então ele pediu para Deus e acabou recebendo dele. Primeiro, força para poder trabalhar e sofrer muito. Segundo, não sair deste mundo como superior de uma comunidade. E terceiro e último, morrer desprezado e escarnecido pelos homens. Pregador, místico, escritor e poeta, esse grande santo da igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade no ano de 1591, com 49 anos de idade. Foi canonizado então no ano de 1726 e em 1926 o Papa Pio XI o declarou doutor da Igreja. Escreveu obras bem conhecidas como Subida do Monte Carmelo, Noite Escura da Alma,
Essas duas então fazem parte de um todo que ficou inacabada por ele. Cântico espiritual e chama viva do amor. No decurso delas, o itinerário que a alma percorre é claro e certeiro, negação e purificação das suas desordens sob todos os aspectos. São João da Cruz é doutor místico da Igreja, o representante principal da sua mística no mundo. A figura mais ilustre da cultura espanhola e uma das principais da cultura universal. Foi adotado então como patrono do rádio, pois quando pregava sua voz chegava muito longe. E aqui está então um pouquinho da história desse grande santo da Igreja e místico, São João da Cruz. E como nós então podemos perceber, ligando aqui, é claro, com o Evangelho, a Palavra de Deus que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São Mateus, nós vamos perceber então esse reino de Deus e compreender que tipo de violência Jesus está falando que o reino de Deus então vem sofrendo. Mas antes disso, Jesus então narra aí no Evangelho que nós ouvimos que todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Então Jesus enaltece a figura de João Batista, que é o último dos profetas. Ele encerra então toda essa classe dos profetas e que agora então com a encarnação do Verbo, ou seja, com o início da vida pública de Jesus, seu ministério, agora tem início ao Novo Testamento, um novo tempo. Então João veio para poder então encerrar essa parte tão valiosa e riquíssima da história da salvação, que foi a fase dos profetas. Mas é interessante que Jesus vai dizer que o menor, no entanto, do reino dos céus é maior do que João. Ou seja, o reino de Deus então tem espaço para todos, é para todos, desde o menor até o maior. Vai depender então da abertura então que nós dermos para Deus agir em nós e para que as nossas atitudes sejam conformadas às atitudes de Cristo. Foi assim com a vida de São João da Cruz, que nós acabamos de ouvir um pouco da sua história, perseguição, tribulação, dificuldades, todos que se dispõem então a trilhar o caminho de Cristo, não estão isentos da dor, do sofrimento, da cruz, mas somos chamados então a transformar tudo isso em alegria, em testemunho vivo com a nossa vida. E assim então, com certeza, poderemos também nós, assim como João Batista, dar testemunho desse Deus de amor. E Jesus então, aí voltando, vai falar então que o reino dos céus sofre violência. E realmente, basta olhar nos dias de hoje, quanto o reino de Deus é perseguido, aqueles que se dispõem então a pregar a partilha, a fraternidade, a solidariedade, é perseguido. Por quê? Porque vai contra os valores do mundo. O mundo de hoje, então, o que rege o mundo? É o dinheiro, é o consumismo, é a venda dos seus produtos. E a lógica do Evangelho vai contra esses valores da sociedade. Então, fatalmente, as pessoas vão ser silenciadas para que o mundo possa, então, vender os seus produtos, para que possa alcançar a sua meta, que é conduzir, levar as pessoas cada vez mais a consumir seus produtos. E estamos aí próximo à época do Natal, de celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas, ao invés de então de se preparar interiormente, olhando para si, acolhendo a proposta desse tempo do advento, elas vão se lançar então a um consumismo desenfreado, movido pela lógica do mundo. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso resgatar a tradição do Natal. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. O maior presente que nós poderíamos receber foi dado por Deus a cada um de nós. Deus nos deu o seu Filho amado, que assumiu a nossa condição humana, que se fez um de nós. Esse é o maior presente que nós podemos receber. Então não há necessidade de estar aí gastando, até mesmo porque estamos aí em tempos de crise. É preciso então não deixar-se conduzir por essa lógica, fazer a diferença, resistir à tentação, porque aí, seguindo o Evangelho, o reino de Deus é daqueles que também são violentos, porque na violência, ou seja, na insistência, porque vamos ser perseguidos, e é preciso ser violentos para que nós possamos então levar as pessoas a compreender justamente essa lógica, que a vida não consiste no acúmulo de bens, no quanto nós gastamos, mas sim de como nós então nos empenhamos, nos esforçamos. Olha só São João da Cruz, o quanto ele sofreu, teve que usar de violência
mas a violência aqui é na persistência para poder fazer prevalecer os valores do Evangelho. E assim também foi a vida de João Batista, que morreu como? Arrancado a sua cabeça. Porque ele não deixou se envolver pela lógica da época, porque Herodes queria tomar a esposa do seu irmão como mulher para si mesmo. E ele disse não, não tinha permitido isso. E ali naquele banquete, ele então, ali através da dança da filha de Herodíades, ela recebe a graça, né, de poder então ali pedir o que for, e ela pede a cabeça de João Batista. Olha só a violência. Então é preciso se abrir, compreender, porque Deus, Ele é o nosso aliado, é o nosso companheiro, Ele está conosco. Ele nos ajuda e nos fortalece nessa nossa caminhada, muitas vezes tão difícil, mas que em Jesus o nosso fardo se torna mais leve. A primeira leitura de hoje, extraída então aí do livro do profeta Isaías, vai nos falar justamente dessa realidade. O povo, ou seja, nós muitas vezes sentimos nosso fardo pesado. E o profeta então vem dizer que não tenha medo, eu te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Olha que palavra de consolo para nós hoje. Não sei, meu querido amado irmão, a dificuldade, a tribulação, a perseguição que você está vivendo, mas o Senhor diz para você hoje, não tenha medo, eu te ajudarei. E onde então Deus percorrer, tudo se transforma. É o que diz aí a leitura. Os vales secos então poderão florescer, os rios novamente terão vida, tudo isso graças a esse Deus que continua a agir na história da humanidade. Então é preciso crescer nessa confiança, porque por várias vezes nessa primeira leitura, Deus diz, não tenhas medo. Então, meus queridos amados irmãos, consolados por essa palavra, nós somos então convidados a fazer a experiência desse Deus que é misericórdia, é piedade, Ele é amor, é paciência, é compaixão. E quem dera se o nosso sentimento também fosse assim, se fôssemos também misericórdia, perdão, piedade, amor, paciência, compaixão para com nossos irmãos. E o Natal é viver isso, é resgatar esses valores, é ser amor, ser misericórdia com as pessoas, é deixar que a luz de Cristo ela possa então refletir diante das trevas presentes no mundo. Somente assim nós estaremos de fato assumindo o nosso compromisso de vivermos como autênticas testemunhas de Cristo. Portanto, queridos amados irmãos, que por intercessão de São João da Cruz, nós possamos também assumir a nossa vocação, nosso compromisso, a nossa missão, e que possamos então deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, que quer moldar as nossas atitudes, nossos sentimentos, para que possamos fazer resplandecer com o nosso testemunho a luz de Cristo sobre todas as pessoas que estiverem à nossa volta. E que Maria Santíssima, nossa Mãe, também nos ajude nessa nossa caminhada, para que possamos ser protagonistas de um mundo novo, de uma nova história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Muito obrigado. Você também, meu irmão, que nos acompanha de outros países. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia. E você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se. Venha somar, fazer parte dessa grande família. Vamos evangelizar, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho de Cristo também alcance tantos outros corações que ainda não conhecem esse Deus de amor e de misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João da Cruz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero, conto com a sua presença.